Obrigado. Bom dia para todos. É um prazer imenso estar aqui na presença de vocês. Queria agradecer ao Rodrigo, a liderança da igreja que me proporciona essa oportunidade. E eu espero agregar nesses poucos minutos que nós temos, contando um pouco da mais recente história focada na parte esportiva que eu venho caminhando nesses últimos 4 anos e meio. Eu espero, de verdade, agregar um pouquinho a vida pessoal de cada um de vocês. Vamos lá? O tema da nossa conversa será os motivos para seguir em frente. Eu vou me apresentar para que vocês tenham ideia do que eu faço. Eu sou o Fábio, tenho 40 anos, sou pai do Luiz Fernando, do Noah e agora há um mês da Anne. Marido da Ana Tereza, e aí eu reforço o marido da Ana Tereza, vocês vão entender por quê. Trabalho como personal trainer, sou educador físico, trabalho como personal trainer desde 1997. Sou professor de ciclismo indoor desde 2000 e em 2014 eu me tornei um ultraciclista. A partir daí, muita coisa mudou na minha vida, eu passei a querer entender o que era ultraciclismo. E para que vocês entendam uma rápida explanação, o ultracycling é comandado pela UMCA, a Ultramarathon Cycling Association, uma entidade inglesa que tem como características provas de 24 horas acima. E aí eu digo acima porque o suprassumo, o Tour de France do ultracycling, está lá, é a RUN, a Race Across America, uma prova que larga no litoral oeste dos Estados Unidos, atravessa o país, passando por 12 estados, chegando no litoral leste. Isso sem parar. Ah, você não dorme? Você tem 12 dias para terminar a prova. Você não dorme? Dorme. Alguns dormem aí 1 hora, 1h30 por dia, durante 8, 9, 10 dias. Nós temos a categoria solo, que tem 12 dias para ser terminada, e as categorias em duplas, quartetos e octetos, que você tem 9 dias para terminar. Está aí, ó. Você sai do litoral oeste, cidade de Oceanside, atravessa e chega em Anápolis, no litoral leste dos Estados Unidos. Em 2012, eu tive um convite que realmente, como está ali, mudou minha vida. Um convite de um amigo, um dono de uma assessoria esportiva de São Paulo, que, junto com os alunos, montou uma equipe de 8 pessoas, um octeto, para disputar a Race Across America. E me chamou para fazer parte dessa equipe. Nós fomos 8 atletas, mais 8 staffs. Terminamos ali os 5.000 quilômetros em 7 dias e 3 horas. Um tempo relativamente longo para uma equipe, onde você vai revezando. Cada hora um entra, ou seja, um entra, 7 descansa e vai rodando, vai rodando. Teoricamente, você teria que ter terminado um tempo menor. Nós não conhecíamos nada, terminamos em 7 dias e 3 horas, tínhamos 9 dias para terminar. Só que aí começou uma grande mudança na vida do Fábio. O Fábio era um profissional focado na musculação, que pesava quase 100 quilos. E para os ciclistas que aqui estão, eles sabem que o peso é muito importante no ciclismo. A partir daí, muita coisa mudou na minha cabeça. Atravessar desertos, passar a noite pedalando, ter alucinações, achar que você está vendo alguma coisa e não ver, a verdade é essa. Muita coisa foi mudando na minha cabeça e, a partir daí, ao voltar, muitos questionamentos e muitos conflitos apareceram. Eu tinha, como profissional, um projeto no ciclismo indoor, o projeto Tour de France Indoor, Pedalando pela Vida. Eu cheguei a colocar 330 bicicletas ali no estacionamento do Uberlândia Shopping, um evento que tinha como maior objetivo, no final do ano, simulando etapas do Tour de France, poder ajudar o Hospital do Câncer com doações através desse evento. E também era, de 2011 até 2014, fui um Schwinn Cycling Master Instructor. Eu rodava o Brasil formando professores de ciclismo indoor.
E por que esses vários questionamentos, vários conflitos que começaram a aparecer? Eu tinha que fazer uma opção. Seguir um sonho que começou lá em 2012, vendo aquilo lá, em 8 pessoas, e ao atravessar o país pedalando, eu passei por alguns atletas que faziam aquilo lá sozinho. E eu pensava, cara, um cara faz isso sozinho, eu estou aqui morrendo para fazer em 8, dormindo 6, 8 horas por dia. Como, né? E aí começou uma transição na minha vida. Eu comecei a me dedicar, principalmente a estudar o ultracycling e, aos poucos, fazer uma transição, migrar do profissional, que eu era de academia, do ciclismo indoor, para o ultracycling. Até que eu parei para poder questionar o meu sonho e o meu objetivo. Até onde aquilo lá era um sonho, e será que eu tornaria aquilo um objetivo real? Eu acredito que todos compreendam que o sonho seria lá, o destino final. Eu lá em 8 pessoas fazendo a Race Across America e vendo aquele cara fazendo sozinho. Aquilo era um sonho, porque era imensurável, era impossível na minha ótica atual, percorrer 5.000 quilômetros em no máximo 12 dias, pedalando. Aí eu fui, ao estudar o ultracycling, eu fui traçar um objetivo. E aí eu descobri, um objetivo precisa ter um plano, precisa ser estruturado, precisa ter o dia a dia árduo. Para vocês terem ideia, hoje o meu dia a dia é de segunda a quinta. Eu trabalho às 6 da manhã às 10, às 15 para o meio-dia, até o meio-dia eu saio para treinar, até às 4h30, 5 horas da tarde, volto às 6 para trabalhar e trabalho até às 8. Essa foi uma decisão minha, em conjunto com a minha família, para que eles me apoiassem. Sem esse apoio, eu não faço o que eu fiz, que eu vou apresentar para vocês, que eu tenho feito até hoje. E agir, a ação. O nosso dia a dia é muito complicado. O dia a dia profissional de vocês é muito complicado. E se você não tiver atitude, a vontade e principalmente o querer para chegar onde você se propôs, você vai continuar aqui, ó, sonhando. E aí, na época, eu lembro, foi mais ou menos isso. Um objetivo sem planejamento, sem estruturação, sem ação, sem o esforço diário, nada mais é do que um sonho. E a partir daí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, trabalhar isso na minha mente. E aí vocês vão ver o porquê do trabalhar na minha cabeça, o trabalhar na minha mente. O trabalho físico, o desempenho, é o mais fácil. O mais fácil para eu conseguir fazer uma prova, até hoje o máximo que eu cheguei a fazer foi uma prova de 1.530 quilômetros. Estou classificado para fazer a Race Across America, devo fazê-la o ano que vem. Agora, o principal, a mente. Junto com a mente, a estrutura. Que estrutura é essa? As pessoas. Eu não faço nada sozinho. Nesse dia a dia que eu disse para vocês que eu treinei do meio-dia às 5, no meio desse treino, eu tenho uma pessoa que há 3 anos e meio me reabastece no meio da estrada para que eu possa permanecer treinando, sem ter que parar, sem ter que parar em posto para beber água. Eu paro se o meu pneu furar para eu trocar, mais nada. E isso é muito importante numa prova dessa. O 0 km por hora te prejudica demais numa prova dessa. Bom, vamos lá. Decidi que eu me tornaria um ultraciclista. Muitas frases de chacota e colocações pejorativas foram colocadas por pessoas muito próximas a mim. Ah, Fabão, um cara do teu tamanho, você acha que você consegue isso? Tudo bem. Não, Fabão, você não tem condição de fazer isso. Beleza. Bom, 2013 eu fui participar da minha primeira prova longa, 200 quilômetros, um Audax em Franca. E aí eu conheci uma das 3 pessoas mais importantes da minha vida. Um grande amigo, um grande influenciador, que infelizmente faleceu no começo de 2016. E esse cara, gente, um brasileiro,
que por 5 vezes, sozinho, terminou 5.000 quilômetros. Provavelmente, o pessoal do ciclismo aqui saiba quem ele é. Muitos de vocês não sabem. Esse cara, o que ele fez, eu compararia ao que o Guga fez. Não conheci o Pelé, mas pelo que a gente ouve que o Pelé fez. Ao que o Michael Jordan fez. Por quê? É considerada, o slogan dela, a prova mais dura, a prova de bicicleta mais dura do mundo. É considerada a prova do esporte, foi considerada durante anos a prova mais difícil do mundo. E ainda é considerada junto com outras hoje, porque você não tem como comparar um snowboarding com o ciclismo. Ela é uma das provas mais duras do mundo. O jeito que você larga, ao jeito que você termina acabado. Um atleta que faz uma prova dessa, ele passa por situações que vai do físico ao psicológico, que são inimagináveis. E eu falo isso porque eu passei em 1.500 quilômetros, quase 3 dias. Imagina um cara fazer 3 vezes isso. É complicado. E esse cara foi o grande influenciador que eu tive. A partir dele, eu acreditei que eu podia. Eu fui para uma prova sem conhecer nada, sem saber o que era, largamos. E no ano anterior, eu tinha passado por ele na RAM. Ele estava fazendo solo. Conheci o cara, conversei muito, largamos. Na largada, eu vi lá, não estou tão mal, né? Como é que vai ser? Pedi licença para ele, eu não sabia como funcionava a dinâmica do ciclismo, nada. As provas de ultracycling, geralmente, são no drafting, são sem vácuo. Não é permitido que você vá no vácuo de ninguém. Já no Audax é permitido. Pedi licença, perguntei se eu poderia ir com eles, ele e o grupo deles, fomos. Só que, no meio da prova, já começou a me chamar de Fabinho. Fabinho, vai embora, você tá sobrando. E eu não, o meu prazer foi terminar essa prova, alguns já viram o vídeo, o Clens, terminar essa prova de mão dada com ele, foi um marco na minha vida. O Fábio era aquele cara competitivo, não aceitava perder, brigava. E, a partir daí, ele conheceu um cara que, em 6 horas de prova, mudou a minha cabeça. O ultracycling, antes de mais nada, é uma competição consigo mesmo. O cara que chega em primeiro numa Race Across America, o cara que chega em último, mas termina, tem o mesmo valor. Por quê? Até hoje, se eu não me engano, foram quase 2.000 pessoas, quase 4.000 pessoas que largaram, desde 1982. Apenas 400 e poucas terminaram. Olha o percentual de finish que tem uma prova dessa. Quase ninguém termina. Essa é a verdade. Minha esposa ficou grávida. Nós fomos para os Estados Unidos para fazer o choval da criança. E, ao mesmo tempo, tinha um challenge da RAM em Daytona. 400 milhas. O Fábio foi lá, largou, arrebentando. Meia hora na frente do segundo, com menos da metade da prova. Só que eu não conhecia nada. Com 400 quilômetros, eu clipado, eu dormi. Apaguei, fui para o chão, me machuquei, um edema gigante, me levaram para o hospital, não me deixaram terminar a prova. Isso, para mim, foi assim, a maior pancada que eu tomei na minha vida. Imagina só, você está pedalando, no meio da estrada, tem um carro de apoio atrás. Eu dormi. Estava ganhando a prova, já estava planejando, chegar no Brasil. Nossa, sou o cara, né? Era a mentalidade que eu tinha. E aquilo lá acabou comigo. Acabou comigo porque uma pessoa, que eu vou falar dela daqui a pouco, me ajudou. Não são provas baratas. É muito caro fazer isso. Ela investiu em mim, ela acreditou em mim e me mandou para lá. Eu caí, fui para lá, gastei o dinheiro dela e não terminei a prova. Aquilo ali, para mim, foi a maior de todas as lições de humildade que eu poderia ter tido. Eu vi que eu realmente não era o que eu achava que eu era. Achava que eu era super-homem, né? Era forte, emagreci e tal, pedalo forte. Mas... E para terminar uma prova dessa, você precisa ser só forte? Não. Você precisa se estruturar. Você precisa planejar. Você precisa saber se alimentar. Porque ali eu tive uma diarreia antes, uma desidratação fenomenal. Eu achava, Du, que eu ia terminar uma prova de quase um dia tomando, na época era aminodecanate e gelzinho. Gente,
infelizmente ou felizmente, isso aconteceu comigo. E eu pude aí começar a ter um aprendizado. Vamos lá que o tempo é curto. Um mês depois eu cheguei e fui para o Audax em Campos, só subida, 200 quilômetros, eu ainda pesado, um monte de ciclistas da Funvic, lá uma equipe profissional que o Brasil tem, largaram, já me deixaram para trás e tal, mas a prova é longa e eu tinha aprendido que eu tinha que ir no meu passo. Enfim, terminei a prova 36 minutos na frente do segundo colocado. E aí, na minha cabeça, falei, se eu tiver humildade para entender que isso aqui é muito mais do que uma competição com os outros, eu vou chegar onde eu quero. Vai demorar, mas eu vou chegar. Esse aí é o Clarindo, essa aí é a prova em Franca, foi quando eu o conheci, e ele já tinha feito, até então, 4 Race Across America. Iniciou 4 e terminou 4. É muito difícil um ciclista começar e terminar todas as vezes. O Strasser, que é o fenômeno, o recordista da prova, as 2 primeiras... A primeira participação dele ele desistiu, a segunda ele terminou em 4. A partir de então ele ganhou todas. Acho que ele ganhou 5 até hoje. 2014, me planejei para fazer a série completa do Audax. 200, 300, 400, 600 e 1.000 quilômetros. Fiz todas, da de 200 até a de 600. Eu cheguei horas e horas na frente do segundo tempo. O Audax não tem classificação, tem os tempos, não é uma competição. O ciclismo de longa distância é muito mais uma competição consigo mesmo, volto a dizer. E aquilo lá me deu uma confiança muito grande. Se eu seguir dessa forma, eu consigo fazer o que eu quero. Eu consigo chegar onde eu quero, eu vou chegar no meu objetivo. Chegou na prova de 1.000 quilômetros, Bauru. Estava lá com 716 quilômetros. Clarindo estava participando da prova. Pouco antes ele já tinha desistido da prova, porque ele errou um caminho e tal. Enfim, ele desistiu, nós estávamos indo juntos até então. Eu estava quase 7 horas e meia na frente do cara que estava em segundo lugar. Chegando em Bauru, umas 7 horas da noite, anoitecendo, um carro me pegou, me atropelou. Eu capotei para o meio da pista, um caminhão parou a cerca de 1 metro de mim. Tinha uma foto, mas eu tirei ela por causa do tempo. Eu fiquei todo destruído, a parte esquerda do meu corpo ficou preta durante meses, meu rosto, a minha escápula hoje, o meu braço esquerdo, se vocês verem, ele é completamente diferente do direito, a musculatura não desenvolveu mais, ela morreu. 3 hérnias cervicais e 1 mês depois eu tinha que ir para os Estados Unidos de novo para voltar para a prova que eu tinha caído. Porque quando eu cheguei, essa pessoa que me ajudou falou, Fábio, o esporte é assim. Eu confio em você, eu sei da sua disciplina e da sua determinação. Você vai voltar e vai fazer ela. Eu voltei e fiz ela, terminei em 3º lugar, atrás de 2 fantásticos ultraciclistas que no ano seguinte terminaram a Race Across America, amigos meus hoje, grandes amigos. E aí eu comecei a administrar vários conflitos. Porque o acidente, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Beleza, vamos para 2015. Juntamente com a Race Across America, nós temos a Race Across the West. Largamos juntos, vamos pelo mesmo caminho, porém, a Race Across the West termina no primeiro terço do país. Termina no Colorado. Califórnia, Arizona, Utah, Colorado. Beleza, larguei lá, liderei grande parte da prova, chegando em Monument Valley, um lugar fantástico, onde a presença divina é percebida de uma forma que poucos, ou apenas quem esteve lá, vai entender. É uma coisa que você faz ali 6, 7 horas, chorando, sem saber porquê e agradecendo. Mas, no meio disso, eu tive problemas intestinais, ainda por causa do conceito de alimentação do marombeiro, que eu ainda tinha um pouco de resquício dentro de mim. Passei 12 horas parando 2 vezes a cada hora para ir ao banheiro, uma diarreia tremenda, foi horrível. Pensei em parar, mas não parei. E, junto com isso, comecei a ter uma ferida na virilha, uma ferida que virou um buraco. Com cerca de 640 quilômetros,
A hora que minha esposa foi limpar alguma coisa, ela falou, como que você vai continuar? Eu falei, eu vou continuar, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou terminar. E faltava 800 quilômetros para terminar a prova. Terminei a prova, terminei em segundo lugar, um resultado que nenhum brasileiro até hoje tinha. E aquilo lá me deu uma confiança gigantesca, enorme. Voltei, passei 2, 3 meses treinando mais, sem saber para que eu ia fazer no ano. Chegou em novembro, fui para Borrego. Borrego eu costumo dizer que é a boca do deserto. É um lugar, junto com Monument Valley, os 2 locais mais fantásticos que eu passei na minha vida até hoje. O início do deserto na Califórnia, uma cidadezinha, um oásis no meio do deserto, onde tem o Mundial de 24 horas. Fui lá pela primeira vez, com 8 horas de prova, desisti. Por quê? Vou ser bem sincero e bem objetivo. A minha cabeça não suportou. Comecei a pirar. Vim embora e pronto. Aí algumas fotos, a chegada da Race Across the West, a minha equipe, a quem eu agradeço demais. A equipe no Ultracycling é super importante. Esse aí, o Clarindo, eu tive com ele, aí ele está no meio da run, a última run dele, antes dele falecer. Eu terminei em Durango, fui esperar ele no meio da pista, ele parou, demos um abraço, choramos, vai embora, beleza. Pessoal, aí a minha equipe, sempre me apoiando, aí Monument Valley, 2016, Clarindo falece, eu vou para a Sebring, abertura do Mundial de 24 horas, me machuco, termino a prova, está ótimo, e conheço o Marco Balo, que foi meu treinador, um esloveno, um dos maiores ultraciclistas do mundo também, e a pessoa que mais me ensinou sobre isso. Tive um acidente antes de ir novamente para a Race Across the West, uma semana antes de embarcar, chapei no baú de um caminhão, que estava parado na estrada, teve um acidente, eu baixei a cabeça, pá, não fui para a prova, a frustração enorme. Voltei a treinar, em setembro fui para 508, no Vale da Morte, lá nos Estados Unidos. DNF, meu pescoço caiu. Shermer's neck é uma síndrome que dá, a musculatura não sustenta o pescoço. Uma semana depois eu ia para o Texas para uma prova de 24 horas, fui, fiquei em primeiro lugar no masculino. E aí, ali vocês podem ver, Sarah Cooper, perdi de uma mulher. Essa mulher não perdia de ninguém há 3 anos. No Ultracycling tem isso. Ela é fantástica, em todos os sentidos. Uma mãe de 4 filhos, com 44 anos, perdi dela em 24 horas. Fiquei em primeiro, mas não fiquei em primeiro. Fui para Borrego de novo, Mundial. Desisti de novo. Cabeça de novo. E aí, galera, eu vou te falar uma coisa. Aí veio o meu grande questionamento. Vou continuar nisso? Eu não posso fazer isso, eu não posso desistir. Eu preciso, no mínimo, terminar. E eu tenho uma máxima comigo, que me leva desde o início da minha vida, desde que eu me entendo por profissional, por esportista, por atleta. Esforço e merecimento. Eu não estava me esforçando o suficiente. Na minha cabeça é isso. Eu preciso me esforçar de verdade, por inteiro. Esse aí é a boca do deserto, aí é Borrego, aí é o início de tudo. 2017, o ano de eu mudar minha vida, de eu dar a volta por cima, de eu não desistir de nada. Eu ia fazer novamente a Race Across the West e ia disputar um Mundial de 24 horas. Eu fui para a Sebring, ganhei geral, ganhei da Sarah, e aquilo lá nos Estados Unidos foi um auê, porque ninguém ganhava dela. Eu passei a prova inteira seguindo ela, na cola dela, porque eu sabia que eu era mais forte que ela, segundo o Marco, meu treinador. Faltando 1 hora e meia, dei na cabeça dela, ganhei, com todo respeito. Mas foi, para mim, aquilo lá foi uma mudança, principalmente psicológica. Fui para a Race Across the West, com 270 quilômetros, por um erro meu num ajuste, o meu joelho ficou do tamanho da minha cabeça e faltava 1.300 quilômetros. Só que eu não ia desistir. Eu fui até o fim, do jeito que deu, e pela primeira vez na vida, minha esposa, amor, você quer desistir? Desiste, não é você. Eu vim aqui para terminar, eu vou chegar. Não fala mais isso, eu vou chegar. Fui para o Texas, ganhei novamente, geral, e aí fui para Borrego. E aí aquele frio na barriga, será que eu vou desistir de novo? Eu estava 11 milhas no ranking mundial, à frente do segundo colocado. Largamos, o segundo colocado no ranking abriu mais de meia hora de mim durante 18 horas de prova, até que eu comecei a buscar ele. Com 23 horas de prova, eu ultrapassei ele,
E aí milhões de coisas passaram na minha cabeça, eu só pensava em ligar para essa pessoa que eu disse para vocês que me ajuda, para agradecer, porque ali eu passei 1 hora como campeão mundial. Eu sabia que ali não teria mais como ele me abrir. E terminei o ano como campeão do mundo, primeiro do ranking da OMCA, a primeira vez que um brasileiro consegue esse título nas 24 horas. Nós temos a Dani Genovese, que já foi campeã também no feminino no Ultra Camp. E aí grandes lições. Aí largada em Borrego, o que eu agradeço demais, o meu filho, a minha esposa, que estão sempre comigo. Aí demora um pouquinho para passar, mas tem algumas outras fotos. E aí, pessoal, indo direto, pela primeira vez, e para terminar, o título, o tema da nossa conversa. Eu tive, durante esse período todo, durante esses 4 anos, vários e vários motivos para desistir. Alguns grandes motivos, algumas grandes pessoas. Aqui hoje, passou ali, sou eu comemorando no dia seguinte, né, com título e tal, pá. Mas tive grandes pessoas até hoje, que sem elas eu não teria feito nada. Uma delas está aqui, o Clens, eu queria agradecer a você, Clens, por que você tem feito. Eu disse do Clarindo, das 3 grandes pessoas na minha vida, aí o título. O ultraciclista não ganha dinheiro, viu, gente? Ele ganha só premiação. E a segunda grande pessoa, é uma pessoa que não está aqui, ele me falou que vinha, mas eu tinha certeza que ele não vinha. Eu não tenho foto com ele, porque ele não tira foto comigo, apesar de eu ver ele quase todo dia. Muitos de vocês conhecem ele, o João Alberto, é meu aluno lá da Real. Eu não podia deixar de citar o nome dele, de agradecer a ele. Eu devo a ele o que eu consegui. Senão eu ainda seria um professor de ciclismo indoor, de musculação, e com certeza não teria feito nada disso. E aí começou 2018, muito conturbado, minha esposa adoeceu, estava grávida, minha filha nasceu, e eu fui agora para Michigan. O Clens foi comigo, porque minha esposa não pôde ir pela primeira vez, fui sozinho com ele. Foi ele que me ajudou, foi ele que fez de tudo. Caiu, né, Clens? Fez de tudo lá para mim. É o campeonato norte-americano de ultracycling, eu fiquei em 2º lugar geral. Lá avalia o vácuo, coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha participado. E juntou um monte de equipe lá para me derrubar, para acabar comigo. E no final, graças a Deus, eu consegui chegar. Bom, motivos eu tive vários para desistir. Motivos eu tive vários para continuar. Até eu entender que esses motivos para eu continuar eram muito maiores e muito mais fortes do que as desculpas que eu dava para mim mesmo, para desistir em Borrego igual eu dei. E aí subia aquele deserto que eu mostrei ali, a boca do deserto, subia, achando que eu nunca mais fosse voltar. Os motivos positivos e negativos vão existir sempre no nosso dia a dia, ao sair daqui, ao você escolher aqui o que você vai fazer. E aí não depende de ninguém, depende de você. Depende de você lembrar da tua esposa, do esforço que ela faz para continuar ou não. Se você quiser motivos, se você quiser desculpa para não seguir, você vai ter. E aí, eu peço desculpa se é um pouco agressivo. A maioria prefere a mediocridade. E a mediocridade nada mais é do que ser mediano. Permanecer ali na média. Não, tá bom para mim. Se você quer se destacar, vai atrás. Vai atrás, sofre, você vai sofrer. Agora, a gratidão por conseguir o que poucos conseguem, eu garanto para vocês, o Clens viu lá, o reconhecimento que as pessoas dão a você num país que... É um país que, querendo ou não, politicamente, economicamente, é muito melhor que o nosso. As pessoas aqui, eu diria que são muito melhores. Os nossos governantes, infelizmente, acabam com isso. Mas você ter um reconhecimento desse, num esporte que não é profissional, não ganha esse dinheiro para fazer isso, num país que eu aprendi a amar também, é muito bom, é muito legal, é muito gratificante. Pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. E aí a terceira pessoa, talvez não, sem dúvida a pessoa mais importante da minha vida, e eu sempre digo para ela, esse olhar aqui não tem preço. Isso aqui foi depois da Race Across the West, ano passado, com o meu joelho do tamanho da minha cabeça.
Eles foram me premiar, eu peguei, não quis ser premiado, eu premiei ela. Frase da Von Davis, fotógrafo oficial da RAM. Eu nunca vi nada mais bonito do que essa cena. E isso, para mim, vale todo o esforço, vale todos os machucados, todo o sofrimento, todas as escoriações que eu tive até hoje. Saí todo dia, eu disse para vocês, de segunda a quinta, sexta eu descanso. Sábado e domingo eu pedalo, no mínimo, 14, 15 horas. 8, 9 de sábado, 6, 7 no domingo. Sempre com apoio e com a ajuda dela. Com muita humildade, com muita consciência, essa foto retrata exatamente o ultracycling. É você sozinho, durante dias e dias, muitas vezes com a cabeça baixa, ali, não aguentando mais, não sabendo direito por que você está ali, mas a hora que você retorna a si, você vê que tudo aquilo faz sentido. E o que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus amigos que pedalam comigo aqui, trabalham comigo, estão comigo no meu dia a dia, não é a academia que eu tenho, não é dinheiro, não é carro, não é a bicicleta que eu ando, mas é exatamente o principal de tudo isso. O porquê, a determinação, a força de vontade e a humildade em fazer o que eu venho fazendo. Eu aprendi com o ciclismo, aprendi com o ultracycling, que não adianta nada eu pesar 90 e tantos quilos, ter 5% de gordura, ser bonitão, fortão e tal, ir lá dar aula de bike sempre cheia, nada adianta. O que tem valor na vida é o que essas pessoas que fizeram e fazem por mim, para que eu possa estar ali, que elas fazem no meu dia a dia. E isso fez toda a diferença e é o que eu quero fazer de diferença na vida das pessoas que eu convivo. Tem muita história, tem muita coisa para falar. Cada prova eu falaria 2, 3 horas de cada uma, das coisas que acontecem, de tudo que eu vivencio. Poucos de vocês eu conheço. É um prazer estar aqui na frente de vocês. Do pessoal que está aqui comigo, Clens. Você não sabe, Du, mas você foi um grande exemplo para mim. Quando eu te citei lá, quando eu entrei na faculdade, sei lá, estudando e tal. Seu sucesso, que eu não acompanho de perto, mas a gente sabe, é de encher os olhos. O pessoal que está aqui comigo, o Leandrão, que trabalha comigo, o Rodrigão, o Sidão, o Valeriano, que fazem parte do ciclismo, é muito bacana ter vocês aqui. E, Clens, o que você tem feito para mim nesses últimos 1 ano, né, Clens? Eu acredito que poucos fariam, e, principalmente, poucos acreditariam como você me mostra que acredita. Eu queria estar aqui agradecendo ao João, da mesma forma que eu estou agradecendo ao Clens. Mas eu sei que ele sabe que eu sou grato a ele. Então, a única coisa que eu tenho a dizer de tudo isso que eu tentei passar nesse curto espaço de tempo para vocês. Obrigado.